Agora continuar a aula sobre o sacerdócio de Melquisedeque, tá? Na aula passada eu disse que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Essa expressão em português não ajuda muito. Simplesmente ele pegou o pão e vinho e trouxe. Mas se você examinar a língua original, as línguas originais, você vai ver que é muito mais forte do que simplesmente trouxe. Ele ofereceu, ele trouxe para fora, ele trouxe para a luz. Então, na verdade, ali, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho, ele estava trazendo algo novo à luz, que não existia ainda, que era o Evangelho da Graça. Ali, ele estava revelando a Abraão, pré-anunciando a Abraão o Evangelho da Graça de Deus, que é o Evangelho que nós vivemos hoje. Então, essa vida que está nesse pão e vinho, ela está à nossa disposição. Através da oração e da adoração, essa vida está à nossa disposição. Entendeu? E eu citei a palavra adoração. Nós precisamos aprender e buscar quem tem. Então, essa força do pão e vinho está na oração e na adoração. O pão fala do seu corpo. Ele falou, você tem que comer a minha carne. Comer, né? E o sangue. Ele falou, beber. Isso é que me traz força, essa força que eu preciso, né? Então, ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Única fonte. Então, vamos descobrir que ele é, de fato, a nossa fonte, né? Esse pão foi oferecido ao povo de Deus no deserto por 40 anos, o maná, né? E depois ele disse que ele era esse pão, lá em João 6, ele falou, eu sou esse pão aí, né? Ele fala, e quando chega lá no futuro, lá na frente, na eternidade, ele fala assim, do maná escondido. Quer dizer, é um maná que começou lá no deserto, ele continua e vai continuar até a eternidade. Por toda a eternidade. Ele é o nosso alimento. Por toda a eternidade. Entendeu? Então, o que você vai ter dele na eternidade vai depender do que você tem dele agora. Ou do que você deseja dele agora. Ou o quanto você busca ele agora. Entendeu? E de fato, irmãos, é preciso que haja assim uma atitude nossa, positiva. Esse alimento está à nossa disposição. Agora, qual o propósito? Esse alimento que Melquisedeque nos dá é que alcancemos a primogenitura. Esse relacionamento nos conduz, pretende nos conduzir a alcançar a primogenitura. O que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Se você, por exemplo, Caim, ele era o primogênito. Mas o que aconteceu com Caim? Ele perdeu o que ele tinha. Ele não alcançou. Por que ele não alcançou? Porque ele não sabia se relacionar com o pai dele. Ele não sabia se relacionar com Deus. Então ele perdeu. Ele perdeu por causa disso. Porque ele não sabia se relacionar. Entendeu? Caim perdeu o que era dele. Você pode perder o que você tem. Irmãos, conceitos, presta atenção no que eu vou falar agora. Conceitos. Os conceitos, eles evoluem.
os conceitos que, assim, então, olha comigo aqui, em Efésios capítulo 1. Abra comigo para Efésios capítulo 1. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Um 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, olha aqui. Jesus, hoje, ele está, de certa forma, porque a arca está no céu, a arca é ele, a arca está no céu. O tabernáculo é a igreja. O tabernáculo está aqui, mas está sem a arca. O tabernáculo sem a arca, Jesus sem o tabernáculo. Houve aí uma situação. Ele é a plenitude da igreja. Perdão, a igreja é a plenitude dele. Quer dizer, Jesus não está pleno sem a igreja. Ele não está completo sem a igreja. Jesus. Não está. Então é preciso que, assim, em outras palavras, uma coisa é a igreja. Você pode ser salvo e não ser igreja. Você pode ser salvo e não alcançar isso aqui. Fazer parte do corpo dele. Está aqui. O que é a igreja? Irmãos, eu estou começando a entender diferente sobre a igreja. O que é a igreja? É o corpo dele. Ele fala assim, ó, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se tem uma igreja na cidade, aqui em Trindade, mas as portas do inferno estão prevalecendo, então essa igreja não é Jesus que está edificando. Somos nós. Porque ele falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. A conclusão que eu chego, eu estou errado no raciocínio? A conclusão que eu chego é o seguinte, se essas portas estão prevalecendo, Tiago, é porque não é Jesus que está edificando, sou eu. Estou errado? Estou errado ou não? É um raciocínio radical? Não é? Mas eu acho que eu não estou errado, não. Eu já fiz essa pergunta para centenas de pastores pelo Brasil inteiro. Se esse raciocínio está certo. Todos concordaram comigo que o raciocínio está certo. Significa o seguinte, que a igreja dele, a igreja de Jesus, essa vai fazer parte do corpo. E sem ela, ele está incompleto. Então, é algo, irmãos, que Melquisedeque ofereceu para Abraão. E Abraão alcançou. Participar do corpo de Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque me leva a participar do corpo de Cristo. Caim não entendeu isso. Então, irmãos, olha, não é uma questão de você entender somente. Não é. Eu disse lá em Caldas Novas, poucos dias atrás,
Eu contei a história de 3 sapos que estavam numa lagoa. De repente, a água da lagoa começou a esquentar e começou a ferver. E um dos sapos falou assim: eu vou sair daqui agora, senão a gente morre assim, cozido aqui. Só que os 3 morreram, cozidos na lagoa fervendo. Porque o que falou que ia sair, não saiu. Não basta você levantar a mão e falar, eu quero. Não, tem que ter atitude. Senão vai morrer cozido na lagoa do mesmo jeito. Então é algo que você tem que alcançar. Outro, Rubem. Rubem perdeu a primogenitura. Ele era o primogênito. Mas ele se relacionou com a concubina do pai dele. Perdeu a primogenitura. E quem conquistou foi José. José não era o primogênito de Jacó. Mas ele alcançou a primogenitura. Então, você pode alcançar a primogenitura. Você pode alcançar essa condição. De igreja. Olha aqui, ó, vou ler de novo. A qual, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é nosso, ele é seu. Melquisedeque é seu. Para quê? A qual é o seu corpo, é agora. A plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Então ele não está pleno sem você como igreja. Só que é uma condição que você tem que segurar. Sai da lagoa. Senão você morre assado aí, é cozido. Fala para o seu irmão, sai da lagoa. Fala para ele, senão você morre cozido. Outro, Esaú também perdeu. Esaú também perdeu a primogenitura. Por que ele perdeu? Não foi só a questão do prato de lentilha, mas ali mostra onde estava o coração de Esaú. A questão do prato de lentilha mostra onde estava o coração dele, no mundo. Porque lá em Hebreus fala que ele era impuro e profano. 2 coisas. Impuro e profano. Então eu quero saber, eu não, Jesus, como está sua roupa? Você é casado? Como está a sua intimidade com a sua esposa? A Bíblia fala do leito sem mácula. Como está a sua intimidade com sua esposa? Você pode estar pecando no leito com sua esposa, quando você faz sexo com ela. Como está? Como está a sua roupa? E você é solteiro, como está a sua roupa? Por isso Esaú perdeu. Mais tarde ele entendeu. E ele buscou isso com lágrimas. Mas era tarde demais. Ele já tinha perdido. Jacó roubou dele a primogenitura. Jacó, percebendo quem ele era, ocupou o lugar dele. Então você pode alcançar. Você pode alcançar. Mas não pense você que é assim. Não é não. Entendeu? Tem um preço aí. Não é assim não. Entendeu?
A Bíblia diz que ele, olha aqui em Romanos, sobre Jesus. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o filho mais velho. Ele é o primogênito. Mas você tem que alcançar essa condição aqui. Você tem que alcançar essa condição aqui, ó. Olha aqui o 23. Romanos 8. E não somente ela, mas também nós. Está falando da natureza. Que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Ao momento que, algo que você está aguardando e você pode alcançar, esse momento aqui, a adoção de filho. O momento em que Jesus declara você como participante do corpo. Então, vamos entender que uma coisa é você ser salvo. Outra coisa é você fazer parte do corpo dele. Aqui fala de gemidos. Da mesma sorte que a natureza geme para se desfazer da maldição. Irmãos, isso é difícil, viu? Não pense você que isso aqui não é não. Sem gemidos você não se desfaz da sua natureza, das suas deformidades do caráter, você não desfaz. Sem gemidos, sem lágrimas, sem clamor. Paulo falava assim, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim, ele fala. Não pense você que isso não é não. Há um preço para alcançar isso aqui, ó. Há um preço. Que outros alcançaram. Abraão alcançou. Ele é um exemplo para nós. Você também pode alcançar. Entendeu? O filho mais velho da parábola era dono. Jesus falou assim para ele: tudo que é meu é teu. Ele não falou para o filho mais novo, para o pródigo. Ele falou para o mais velho. Porque o mais velho era o primogênito. Ele falou, tudo que é meu é teu. Só que ele perdeu. Entendeu? Ele perdeu o que era dele. É algo que você tem na mão, mas que você pode perder. O filho mais velho perdeu. Por quê? Não se relacionava com o pai. Relacionava com quem? Com os empregados. Do pai dele. Mas não com o pai dele. Ele não tinha o coração, ele não tinha aquele coração de filho. Ele não entendeu o que era dele. Ele não entendeu, então ele perdeu. Por que eu sei que ele perdeu? Por muitas razões. Eu vou citar uma ou duas. Primeiro, ele não vestiu o manto do príncipe. É a vestimenta desse manto, o anel no dedo e a sandália no pé, que caracteriza que ele alcançou, ele tem a condição de porque ali está falando de um casamento, de uma união. Mas ele ficou fora de casa, irmãos. A parábola termina, a parábola começa, o mais novo sai de casa.
A palavra termina, o mais velho fora de casa. Ele não entra para a festa. Ele não participa da festa. Apesar que o pai falou que o que é meu é teu. Mas ele perdeu. Entendeu? Ele perdeu. Abra comigo agora para Levítico 17. Levítico 17. Porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Então, o que eu tenho que fazer para morrer? Derramar o sangue. Porque a vida da carne está no sangue. É por isso que eu preciso do altar. Então é porque no altar é que eu morro. Jesus perdeu todo o sangue que ele tinha para que nós tivéssemos vida. Todo o sangue dele ele perdeu. Então ali agora, irmãos, através do sangue de Jesus, a vida está, ela começou a restaurar tudo na terra. Como? Quando ele perdeu o sangue dele. Porque a vida está no sangue. Então tem que morrer. E não morre sem altar, não. Não volta, não morre, não. Entendeu? O derramamento de sangue começou onde? Começou no Éden. Jesus matou um cordeiro para fazer roupa para Adão e a esposa dele. O derramamento de sangue começou no Éden. Todos os altares no Velho Testamento tinha sacrifício. Esse altar com sacrifício de animais, onde o animal derrama o sangue, é uma figura da nossa morte. É uma figura de que eu preciso do altar para morrer. Então, irmãos, quando Abraão tinha 99 anos, alguma coisa aconteceu com ele. O que aconteceu com ele quando ele tinha 99 anos? A Bíblia fala que seu corpo estava amortecido. E deve estar mesmo, porque 99 anos é bastante tempo, né? O seu corpo estava amortecido. Só que ele morreu com 175 anos. O que aconteceu com ele com 99 anos? Ele recebeu essa força. Pão e vinho. Ele recebeu essa força. Quando ele estava com 99 anos, irmãos, a esposa dele ficou grávida. E quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. Ele estava com 100 anos. Então, esse sangue, esse pão, dá força para viver. Dá força para viver muito.
De 99, ele morreu com 175. Mas a Bíblia diz que ele estava morrendo, amortecido. Então há uma força aí, irmãos. Há algo aí que Abraão teve, que Abraão alcançou. Então eu também posso alcançar, porque é por isso que essa história está na Bíblia. Entendeu? Agora, abra comigo para Jó capítulo 33. Olha uma coisa aqui. Jó. Esdras, Jó. 33. Aqui há uma profecia de Eliú. 33, 25. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Olha o alimento desse homem. A sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Sabe quantos anos ele viveu mais depois dessa profecia de Eliú? Mais 140 anos. Então não só você pode viver mais, mas com muito mais qualidade de vida. Irmãos, a gente vai vivendo, e preste atenção, por favor, os conceitos precisam ser mudados. Não que a verdade mudou, mas o conceito evoluiu. A revelação cresceu naquele conceito que você já tinha. Eu comprei um livro recentemente, chama-se A Dieta Anti-Câncer. Eu estou aprendendo muita coisa com esse livro. Você sabia que eu estou falando de mudança de conceitos? Sabe por quê, irmãos? Essa perfeição que eu preciso alcançar, com esse alimento que Melquisedeque me dá, a dieta faz parte dela. O que entra por sua boca faz parte dela. Então, por exemplo, lá em casa, Ebinho, não tem mais esse arroz comum. Só o arroz integral. Acabou. Irmãos, o arroz é transformado esse arroz branco é transformado em glicose. Praticamente todo ele. O açúcar branco. E assim por diante. Sabe o que esse autor fala? Sabe o que esse autor... Ele foi curado de um câncer no cérebro. Com dieta. Então ele tem autoridade para falar. É uma autoridade médica, das maiores autoridades médicas nos Estados Unidos. Professor de universidade lá e tudo mais. Então, não é só ir para o monte. É preciso tomar atitudes práticas. E nossos conceitos precisam ser mudados. O conceito, ele evolui. A verdade, ela sempre é a verdade, ela desabrocha. A coisa assim, há uma verdade, você anda nela, mas chega um momento que o Espírito Santo se afasta dela. Mas é verdade, mas o Espírito Santo se afastou dela. Deixou de ser verdade? Não. Então por que o Espírito Santo se afastou dela? Para que você busque, evolui, cresce. Por isso Jó viveu mais 140 anos, irmãos.
Se você ler o Salmo 90, você descobre que Moisés estava no fim dos seus dias. O Salmo 90 foi escrito por ele. O primeiro Salmo foi escrito. Ele estava no fim de si mesmo. Ele falou, canseira e enfado. Ele estava com 80 anos, era canseira e enfado. Aí, o Senhor vem lá na sarça. Era canseira e enfado, irmãos. A vida não pode ser canseira e enfado. Tem que ser alegria, forte. Você tem que ser forte. Você tem que caminhar cheio de fé. Ontem eu sempre levo um CD, ou quase sempre, na minha lancheira. Aquele CD como fala? Que é, Sibeli? De evangelismo, E ontem eu fui conversar com uma pessoa, um empresário em Goiânia, e dei um CD para ele. E falei, olha, à tarde, à noite, você reúne com a sua família, ouça isso aqui. Irmãos, eu não sabia o quanto aquilo ia fazer bem para ele. Aquele presente que eu dei para ele, como aquilo fez bem. Ele falou, hoje mesmo, eu vi que ele estava sendo sincero. A vida de Deus está em você. Transmite essa vida onde você for. Entendeu? Ela está em você, né? Então, irmãos, Moisés estava morto com 90 anos. Amortecido. Ele fala canseira e enfado. Agora vamos ver Moisés com 120 anos. Deuteronômio, volta para Deuteronômio. Último capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio 34, versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Olha para mim, irmãos, por que isso está na Bíblia? Por que isso está na Bíblia? Ele morreu com 120 anos em pleno vigor. Jesus chegou e falou, Moisés, agora tá bom, você já cumpriu o seu ministério, você feriu a rocha, então não vai dar para você entrar mesmo, não vou deixar você entrar, então vou embora para cá, vem para casa, vem para minha casa. E levou ele para casa, só isso. Eu já contei para você a história de Nilo e Libânio. Jesus curou ele com 60 anos de idade. Ele foi curado de um câncer no estômago, intestino, tudo cheio de tubo, cheio de coisa. Ele foi curado, instantaneamente. Na mesma hora, os tubos expulsaram tudo, ele deu um intestino novo, deu tudo. Naquela hora. Alguns anos depois, eu não me lembro, parece que 76 anos por aí, ele subiu com mais 2 colegas, em pleno vigor, viajando pelo mundo todo. Lá na Espanha, ele subiu com 2 colegas, pastores, no monte para orar. Subiram de carro, chegaram lá em cima. Os 2 pastores desceram, foram orar. Ele falou, vou ficar aqui no carro mais um pouquinho. Só que ele ficou demorando a sair do carro. Os pastores foram lá. Ele tinha partido. Ele não estava mais lá, ele já estava com o Senhor. Nenhuma doença, nem nada. É isso que tem para nós, irmãos. É isso que o pão e vinho nos dá. Daí a profunda importância da ceia. Por favor, não tome a ceia. Não tome a ceia, porque o que Melquisedeque fez, ele ofereceu a ceia para Abrão. Não tome a ceia se você não estiver zerado. Você está zerado, você confessou todos os seus pecados passados, presentes, futuros, tudo. Você está zerado. Você resolveu todas as situações da sua vida. Você anda debaixo de autoridade. Você teme a autoridade. Não basta andar debaixo, tem que temer.
Você teme a autoridade, você escolheu alcançar. Você está no altar, aí você está em condição de tomar a ceia. Sabe quando ele veio dar ceia para Abrão? Sabe quando foi? Olha aqui em Gênesis capítulo 14. Olha, isso aqui é muito importante, irmãos. Entenda isso. Entenda esse sacerdócio, por favor. Gênesis 14. Olha aqui. 14, 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe a encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Olha para mim. O rei de Sodoma está procurando por você. Foi nessa hora que Melquisedeque veio. Veja o 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pronto. Ele interveio com a ceia. Ele estava, na verdade, preparando Abrão para se encontrar com o rei de Sodoma. Ele veio, se interpôs e ofertou a ceia. Pão e vinho. Agora sim, agora Abrão está em condições de enfrentar, de encarar o rei de Sodoma. Olha o verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o qual possui o céu e a terra. Isso foi Melquisedeque que ensinou para ele. E juro que já nada tomarei de tudo que te pertence. Eu não quero saber mais de rei de Sodoma, não. Então prepare-se. Porque se você não estiver preparado, e o preparo está aqui, através do sacerdócio de Melquisedeque, o rei de Sodoma te pega. O rei de Sodoma está pegando, irmãos, há uma igreja prostrada diante do diabo no Brasil. Ajoelhada assim, ó, ajoelhada. E nessa hora, nós temos que nos lembrar de quem? De Calebe, não é? Temos que nos lembrar de Calebe. Olha aqui em Josué capítulo 14. Tinha eu, verso 7, 14, 7. Ele está falando: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Irmãos, tem muitos anos que ele está sonhando com essa terra. Está vendo? Tem que sonhar com essa terra, irmãos. E eu lhe relatei como me sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, então ele vai falando. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Eis agora o Senhor te conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. E no 12 ele fala: agora pois dá-me esse monte. 85 anos ele quer conquistar, ele quer derrubar gigantes. Irmãos, o que eu posso falar para vocês mais além disso? Acho que não tem mais nada que falar. Sabe, isso aqui me encanta, por quê? Porque é verdade. Porque você pode alcançar isso. Porque você precisa alcançar isso. Porque está à sua disposição. É seu.
Essa conquista, veja bem, irmãos, ele ficou 40 anos sonhando com aquele monte ali. Agora ele alcançou. Ele tinha 40 anos, quando ele foi espiar a terra. Agora ele tem 85. Agora ele vai conquistar a terra. Ah, irmãos, há uma terra para conquistar, meu irmão, você pode. Meu Deus, meu Deus. Eu sei. Faz forte alcançado, né? 29, 30 e 31, né? Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Bom, ok. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para seguir o raciocínio em Hebreus 12. Fala assim, ó. 22. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Olha onde você pode chegar. Fazer parte dos primogênitos. Há uma igreja única que Deus está formando, que é a igreja dele. O resto não é igreja. Torne-se igreja mesmo. Torne-se aquilo que ele quer. Conquiste esse monte. Sonhe com esse monte. Sonhe com esse monte. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Sonhe com esse monte. E você vai alcançar. Ele é seu. Você poderá alcançar. Eu quero. Quem quer? Sonhe com esse monte. Nessa hora, irmãos, nessa hora, Melquisedeque revela duas coisas muito importantes a Abraão, a respeito do nome de Deus. O nome de Deus. Ele aprendeu aqui sobre o Deus Criador. Ele já tinha uma noção. Abraão sabia que havia um Deus Criador. Mas ele não sabia de um Deus Altíssimo. O mais alto de todos. Porque Deus se manifestou assim. E a palavra aqui, irmãos, é uma palavra cananita. El Elyon. Essa palavra é cananita. Olha o amor de Deus pelos cananeus. Ele se revelou como Deus dos cananeus. Ele é Deus de toda a terra. Porque naquela época, irmãos, por que ele se revelou como El Elyon? Porque naquela época cada um tinha um Deus. Cada um tinha o seu Deus. Agora Abraão, quem é o seu Deus? Antes ele falava assim, o Deus que me apareceu, está lá. Em Gênesis 12. O Deus que me apareceu, esse era o Deus dele. Agora, quem é o seu Deus, Abraão? É o Elion. O Deus Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. O Deus, o mais alto que tem. Eu me lembrei de um dia que eu tive uma experiência parecida, quando eu estava, a primeira vez que eu fui ao Butão, nós pegamos, eu e o intérprete, pegamos um avião até a divisa do Nepal com a Índia, e estava tendo assim, tinha muitos soldados ali, tinha tanque não, mas tinha uns caminhões assim com aqueles bazucas em cima, muita metralhadora, soldado, confusão lá. E ali, aquela região estava em conflito naqueles dias. Ali tem um conflito, tem muitos anos, que eles querem fazer daquele estado lá um outro país. E não podia continuar, porque ali eu tinha que pegar um táxi e chegar viajar 4 horas e chegar até a divisa da Índia com o Butão, onde eu entraria lá.
mas não podia passar. E na Índia, irmãos, cada um tem o seu Deus. É como aqui, ó. Cada um tem um santo. Você não tem um santo da sua devoção? Qual que é o santo da sua devoção? Né? Aqui não é assim? Né? Aí tem um santo, né? Tem Santa Luzia, São José. Tem até São José tem, né? Então, lá na Índia é diferente. Lá na Índia cada um tem o seu Deus. E o táxi que eu aluguei, assim tinha o Deus do cara lá. No caso dele lá, era aquele Deus que tem uma tromba de elefante, estava lá, o Ganesh, e estava um incenso. Esse tem uma varinha de incenso, e aquilo vai queimando, demora a acabar. Entendeu? Outro lugar que você for lá, você vai ver isso. Lá naquela região. E estava lá. Aí um capitão lá da polícia falou, vocês não podem continuar, porque está em conflito, já queimaram o ônibus, já queimaram o carro, não tem jeito. Finalmente, depois de uns 40 minutos, o capitão lá nos liberou. Você quer ir por sua conta e risco? Vai. Que eu falei para ele, se você deixar, a gente vai por nossa conta e risco. Aí ele deixou a gente ir por nossa conta e risco, ele deixou. Mas o motorista de táxi não queria. Porque ele falou, só tem esse carro, vão queimar meu carro, arriscar minha vida, não vou não. Aí ficou 6 por meia dúzia, né? Não resolveu. Mas daqui a pouco o motorista olhou para mim. Sabe o que ele falou? Eu percebi, vendo paz no seu rosto, eu percebi que o seu Deus é maior que o meu. Ele falou isso. Então nós vamos. E nós fomos. E não aconteceu nada. O meu Deus é maior que o dele. É, irmão. O seu Deus é maior. É o Deus Altíssimo. É. Agora, quando perguntava para Abraão, quem é o seu Deus? Ele não falava mais, o Deus que me apareceu. Não, o meu é o Deus Altíssimo. O meu é o Deus Altíssimo. Agora ele estava em condição de encarar o rei de Sodoma, entendeu? Então, é muito importante, irmãos, conhecer esse nome, o nome de Deus. A palavra Jesus significa eu sou salvação. Significa Yahvé Sus, eu sou salvação. Ele é o que é. Ele é o que você precisa. Ele é, simplesmente ele é, e pronto. Ele é. Então é muito importante. Foi Kent Hagin escreveu um livro, para mim o melhor que já escreveu. Chama-se O Nome de Jesus. Se você não leu esse livro, sugiro que você adquira e leia esse livro. De Kent Hagin. É sobre o poder e a força que há e o suprimento que há nesse nome. Né? Conheça esse nome. Né? Eu quero dar um exemplo para vocês de um homem, de 2 homens. Um homem e uma família. Que eles não podiam alcançar o sacerdócio de Melquisedeque. Porque eles caminhavam no sacerdócio levítico. Eles eram sacerdotes levitas. Um deles foi Zadok. Zadok era sacerdote, mas que ministrava no sacerdócio levítico, que era um sacerdócio temporal. Ia passar. O sacerdócio levítico terminou. Só que Zadok, ele buscou e alcançou algo, sabe? Olha para mim. Há algo que você pode alcançar, maior
Mas tem que ter uma sede esquisita. Tem que ter uma fome anormal. Diga eu. Porque você pode alcançar. Olha aqui comigo em Ezequiel capítulo 44, sobre Zadok. Quarenta e quatro. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, 15, Ezequiel 44, 15, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Olha para mim, irmãos, isso aqui é no milênio. Zadok alcançou o santo dos santos. E está dizendo aqui, eu vou ler de novo, irmãos. Irmãos, você não está entendendo o quanto isso aqui é grande. Estude a história, a vida de Zadok. O Luciano Subirá, gosta muito de ministrar na vida de Zadok. Estude, você vê esse homem, olha aqui, ó. Os que cumpriram as prescrições tal, se chegarão a mim para me servir e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles alcançaram algo, Zadok alcançou algo além, irmãos. E o interessante, irmãos, eu fui dar uma estudadinha sobre Zadok. A palavra Zadok deriva de Zedeque, que é um dos nomes de Melquisedeque. Entendeu? Então, veja a importância do nome, não é? A importância do nome na Bíblia. A força que tem o nome, né? E eu vou citar mais um ponto aqui e termino essa parte. Termino assim, interrompo essa parte. Volta comigo agora para Jeremias 35. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A palavra Zadok significa justiça. Jeremias 35. Eu vou ler. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Falou para Jeremias. Fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. É Deus que está mandando, está vendo aqui? Palavra do Senhor. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias. Então aqui você tem o Recabe era o pai, Jazanias era o filho, Jeremias era o neto, Abazinias era o bisneto. Então, aqui mais ou menos 160 anos depois, aproximadamente, que Jeremias recebeu essa ordem. Aos irmãos e a todos os filhos dele, a toda a casa dos recabitas, e leva à casa do Senhor a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe,
nosso pai, então aqui está na 5ª geração, irmãos, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias. Olha para mim, irmãos. Quantas gerações depois? 4, 5 gerações depois. E era Deus que tinha mandado. Jeremias foi lá, pegou lá a 5ª geração lá de Jonadab e falou assim, ó, manda eles beber vinho. A gente não bebe vinho. Porque nosso tataravô falou que não era para beber vinho. E falou que era para habitar em tenda. Irmãos, tem um preço, mas é lindo isso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Verso 19. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Alcançar uma condição eterna de relacionamento com Deus. Quando você faz isso, porque Zadok fala de justiça, mas Jonadab fala de fidelidade. Fidelidade e justiça. Então, é isso que estabelece o juízo de Deus. Você pode alcançar. Você pode alcançar. Amém?